Bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo aqui, né, pro canal do ZZ, ainda na salinha nova e ainda com os cabelos grandes. Galera, vamos lá. O mesmo de sempre, curte, compartilha, comenta, ajuda no algoritmo, ajuda a entregar o conteúdo gratuito, só que dessa vez o conteúdo vai ser uma lenhada, certo? Então fica comigo até o final, preste atenção que isso daqui é complicado de explicar, né? Parte de neurologia, mas assim, é um conteúdo importantíssimo, eu não falo nem por curiosidade, nem a nível profissional. Mas qualquer pessoa entender isso, às vezes é a virada de chave para você conseguir manipular, né, seu próprio estilo de vida. Vamos lá, sem fazer drama aqui. O que é que se trata o vídeo hoje? Basicamente, né, eu quero bater com vocês como que se forma e como que se fortalece um vício e um hábito, né, a nível cerebral. Então, a partir do momento que a gente entende o que é e como acontece, quem sabe a gente não consiga manipular isso a nosso favor, certo? Quem sabe isso não facilite a gente a lidar com o vício ou a fortalecer ou criar um novo hábito, certo? Lembrando que assim, isso vai além da parte fisiológica da coisa, além da parte neurológica da coisa, né? Envolve também a questão do ambiente, mas vamos focar aqui na parte neurológica, beleza? Quando a gente fala de hábito de vícios, a gente está falando diretamente de uma coisa chamada neuroplasticidade cerebral. Vamos com calma, que tem muito detalhe, muita coisa para explicar, eu vou tentar tornar didático e mesmo assim passar um pouquinho de conteúdo técnico nisso daqui. Neuroplasticidade cerebral. Se a gente for destrinchar o nome, o que é isso? É basicamente, de maneira resumida, a capacidade que o cérebro tem de se adaptar ao estímulo que você fica fornecendo. Neuroplasticidade é algo plástico, é algo deformável. Então, ele literalmente, se você pudesse colocar numa máquina e enxergar seu cérebro ali microscopicamente, falando assim, você veria que ele inclusive sofre modificação física. Né? Dependendo de do que você, né, qual comando, qual hábito, qual função, dependendo do que você ficou estimulando o cérebro, ele vai literalmente modificar fisicamente uma área dele. Né? O cérebro tem várias áreas. Então, por exemplo, a parte mais racional do ser humano, que seria o córtex pré-frontal, essa parte mais de fora do cérebro, certo? Quanto mais de fora, geralmente é uma área mais evoluída do cérebro, beleza? Então, isso voltado a mais essa questão racional, controle de hábitos, controle da impulsividade. A partir do momento que você fica batendo nisso, fortalecendo, você literalmente modifica a estrutura do seu córtex pré-frontal. Beleza? Isso é neuroplasticidade. Quando você tiver dúvida do que é uma coisa, tenta destrinchar o nome. Geralmente você obtém a resposta só com isso. E fica mais fácil gravar esse tipo de conteúdo mais técnico, né? Isso é até uma dica para quando vocês forem estudar as coisas, beleza? Então, para quem for mais ligado, já está se ligando, né? De onde que vem um vício e de onde que vem um hábito. Basicamente, é como se fosse a mesma coisa e tem a mesma origem. Só que um é positivo e o outro é negativo, certo? Um hábito, quando é um hábito saudável, show. Quando é um hábito ruim, o que a gente chama de vício. É basicamente um condicionamento do seu cérebro. É basicamente a neuroplasticidade em ação para o bem ou para o mal. Vamos colocar como exemplos aqui para tentar facilitar, né? A pessoa que tem o hábito de treinar, o hábito de estudar, é uma coisa que traz benefício para ela, certo? O que acontece? Antes da gente entrar nisso, vamos bater um pouquinho aqui, falar de sinapse, um pouquinho de neurofisiologia, neuroquímica, mas bem por cima, certo? A gente pega ali as células do cérebro, beleza? Enfim, a gente tem as células ali do cérebro, né? Tem um neurônio, você pega um neurônio, ele vai ter os dendritos, aquela ramificaçãozinha dele, e lá no finalzinho ele vai ter um axônio. No final do axônio, quando ele está quase encostando, as células do cérebro não encostam uma na outra, elas ficam bem pertinho, né? Esse bem pertinho é o terminal axônico, beleza? Então, o terminal axônico desse neurônio fica bem pertinho, quase colado no segundo neurônio. Esse espaço que tem no meio a gente chama de fenda sináptica. Calma que você vai entender para que serve isso, beleza? Então, eu tenho neurônio A, neurônio B, eles ficam bem pertinho. Esse espaço aqui no meio, que seria a fenda sináptica, né, é onde vai ocorrer a liberação de neurotransmissores e isso é que vai passar a informação para o cérebro. Então, a gente tem neurotransmissores excitatórios, inibitórios, né? Algo que acelera, algo que acalma, enfim, onde eu quero chegar. Toda vida que a gente jogou o neurotransmissor aqui nesse espaço aqui no meio, certo? A gente passou uma informação. Isso é o que a gente chama de sinapse. Sinapse é a comunicação de um neurônio com o outro. Quando eu ativo várias sinapses, né, de uma maneira específica, a gente deu comando para alguma coisa. Então, por exemplo, voltando ao nosso exemplo. A pessoa que tem o hábito de treinar, o hábito de estudar. Toda vida que esse cara foi lá, saiu para academia, fez um treino, e ele, missão cumprida, ele teve aquela sensação boa, ele foi lá e fez, ele foi lá e treinou. Ele ativou uma série específica de sinapses, de respostas no cérebro dele, que significa que ele está começando a criar, ele está começando a neuroplasticidade para a questão do treino, para criar o hábito de treinar. Assim como seria para criar o hábito de estudar. Então, de novo, se a gente pegasse o cérebro desse sujeito, colocasse numa máquina ali, colocasse eletrodo na cabeça dele,
Toda vida que esse cara tomasse a ação, iniciasse a ação de treinar, de estudar, ia acender uma configuração específica de sinapses. Imagine mais ou menos uma constelação de estrelas, certo? Imagine uma constelação. É como se acendesse isso na máquina. Pum! Uma configuração X, pá! Ali no cérebro dele. Né? Uma reação ali específica, né? Uma cadeia específica de sinapses. Então, toda vez que esse cara vai treinar, toda vez que esse cara vai estudar, ele fica acendendo essas mesmas sinapses. Pum, 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 pum. Ou seja, ele fica liberando os mesmos neurotransmissores de maneira específica, né? Naquele quadro ali daquelas sinapses. O que acontece? Com o tempo, de tanto ele fazer aquilo, de tanto fazer aquilo, cada neurôniozinho desse começa a criar mais receptores. Se eu tenho mais receptores, eu preciso de menos neurotransmissor para aquilo fazer efeito. Vamos colocar em números para facilitar. Né? Vamos usar como exemplo o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, é o que geralmente a ação faz acontecer. Tem a dopamina, tem o desenfim. Vamos colocar a dopamina, que é até mais conhecida. Pronto. Então, se antes esse cara precisava de 100 de dopamina para levantar a bunda da cadeira e treinar, para levantar a bunda da cadeira e estudar, ele precisava de 100 de dopamina. Com o tempo, conforme ele vai martelando, com aquela configuração de sinapse dele, conforme ele vai martelando, ele cria mais receptores. Então, ele está mais responsivo àquele mesmo estímulo. Antes ele precisava de 100 de dopamina. Agora, talvez ele só precise de 50. Ele não precisa ter mais um puta estímulo. Ele, nossa, caralho, eu vou estudar bastante para ficar rico, vou treinar para ficar bom. Ele simplesmente só vai. Qualquer coisinha para ele já serve. Ele só vai estudar. Ele criou o hábito. Com o tempo, se esse cara continuar fazendo isso, a neuroplasticidade é tanta, você criar mais receptor no cérebro, você já está modificando a estrutura, certo? Com o tempo, a neuroplasticidade é tamanha que às vezes essa sequência de sinapse pode se ativar sozinha. O que eu quero dizer sozinho? Sem liberar neurotransmissor. Neurotransmissor é liberado por algum gatilho, certo? Tudo isso você pode associar com negativo, a gente vai comentar. Então o que acontece? Isso começa a piscar sozinho. Então é aquele cara que ele às vezes não precisa nem de motivo, ele não precisa nem de motivação, ele não precisa nem de um gatilho, ele não precisa ter motivos para estudar ou para ir treinar. Porque o cérebro dele aprendeu a ser assim. O cérebro dele está modificado para isso. O cara já fez tanto aquela coisa que agora esse caminho que ele criou, né, essa estradinha que ele criou, é como se ele tivesse pavimentado, colocado uma cerca, tivesse asfaltado, tá? Corra mais lindo do mundo, tá um tapete. Então ele não precisa mais de um estímulo para isso, aquilo ficar acendendo normal. Se a gente for trazer para o negativo, vamos pegar o caso de uma pessoa ansiosa, por exemplo. Toda ansiedade não, vamos voltar para a questão do vício para ficar mais fácil. Vamos pegar um vício em cigarro, por exemplo. Pronto. Toda vida que esse cara vai lá e faz o ato de fumar um cigarro, ele está, ativando um outro, né? Se esse aqui seria do estudo do treino, digamos que ele está ativando uma outra constelação de sinapses, ele está ativando um outro caminho de sinapses, certo? Toda vez que o cara vai lá e fuma, com o tempo, ele vai criar mais receptor para aquilo dali. Então, ele vai precisar de menor estímulo, beleza? Para ter o ato de fumar. Depois a gente chega no vício da substância. Para ter o ato de fumar, ele levantar e fazer aquilo. Seja bom, seja ruim. Então, cada vez menos, ele vai precisar de menor gatilho para levantar e fazer o que ele se propôs a fazer. Seja bom, seja ruim. Seja treinar, estudar, seja fumar. Por exemplo, seja beber, enfim. Algum vício, alguma coisa ruim. Pode ser um hábito ruim, não necessariamente um vício em alguma substância, né? Sei lá, jogar videogame demais, pornografia, masturbação, seja o que for, beleza? Pra ele levantar a bunda e fazer acontecer, cada vez menos, se ele fica repetindo esse comportamento, cada vez menos ele vai precisar de estímulo, cada vez menos ele vai precisar de um gatilho. E vai chegar um ponto que ele sequer vai precisar disso, porque o cérebro dele aprendeu, o cérebro dele agora é assim. Então, de tanto esse cara treinar, de tanto esse cara estudar, ele não precisa mais de um gatilho, ele não precisa mais ter, eu tenho que ter vontade, alguma vontade, um mínimo de vontade, não, ele simplesmente só vai. O cérebro dele agora é assim. Ele mexeu a nível de receptor e a nível de sinapses. Da mesma forma, isso vale para um hábito ruim. Sei lá, esse cara fumou tanto cigarro ou jogou tanto videogame que ele não precisa mais do estímulo, ele não precisa mais lembrar daquilo dali, ele não precisa mais ter vontade, simplesmente ele está condicionado. O cérebro dele é assim, ele só vai lá e faz. É a rotina dele, é assim, se tu tirar ele estranho. O cérebro dele modificou a estrutura química e física para ser assim. No caso de uma substância, vamos pegar uma cocaína, por exemplo, o cara que é viciado em cocaína, qual é o problema? Ela tem um potencial, uma substância que tem um potencial em explodir o cérebro de dopamina. Então, ele chega lá na sinapse e vê um tsunami de dopamina. Bum! Ou seja, você está dando uma resposta ali, você está acendendo aquele caminho ali do vício de uma maneira fortíssima, pesadíssima. Né? Em vez de piscar uma luzinha, você ligasse um LED ainda mais alta potência. Bufo! Então o que acontece? Se você está inundando de receptor, o corpo se defende. Como que ele se defende? Ele, opa, peraí, tá demais. Tá um tsunami de neurotransmissor. Diminui os receptores, guarda, esconde,
faz um processo que a gente chama de endocitose. De novo, tá na dúvida? O que diabo é o nome? Endocitose. Endo, para dentro. Citose é algo que vem de célula, ou seja, ele vai pegar o receptorzinho que estava lá na pontinha da célula, da sua célula, né, do seu neurônio, e vai esconder, vai trazer lá para dentro. Ou seja, esse tsunami de dopamina não tem mais onde se ligar. Se não tem onde se ligar, não vai fazer efeito. Então o sujeito cheira ali um pino de cocaína, porra, show, deu muito bom. Explodiu de dopamina e teve onde se ligar. No segundo, no terceiro, no quinto, no décimo, no 20º, ele vai cheirar esse mesmo pino de cocaína, vai vir um tsunami de dopamina, mas não vai ter receptor para se ligar. Ele tem bem menos receptor, então ele precisa de um tsunami maior ainda, né, para ter o mesmo efeito. E assim que o cara vai gerando uma dependência química. Então, junte os dois problemas. O cara começa a ficar condicionado ao ato de ir lá fumar, ao ato de ir lá cheirar um pino de cocaína, certo? Enfim, ele está cada vez melhor em levantar a bunda da cadeira e fazer aquele ato, seja positivo, seja negativo. No caso de um vício, ele já está viciado no ato de fazer aquilo, de levantar e fumar. Aquilo está piscando às vezes sozinho, sem um gatilho. Ele não precisa lembrar da cocaína, ele não precisa lembrar do cigarro, ele não precisa estar num ambiente que remeta a isso, ele não precisa ter contato com um fumante, com um drogado, seja o que for. Ele simplesmente é assim. Agora o cérebro dele é um fumante. E aí qual o problema? Como ele vem abusando de uma substância que libera muito neurotransmissor, ao mesmo tempo que o hábito dele é muito fortalecido, ele é pouco responsivo à droga. Então é aquele cara que busca muito, está muito condicionado a buscar aquilo dali, mas não tem mais resposta. E aquele cara fica cada vez mais, até desmanchar na overdose. Essa é a questão. Então, galera, onde eu quero chegar com tudo isso? Como é que a gente aprende a manipular? É tudo uma questão de repetição. E o começo vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil porque seu cérebro não se tornou aquilo que você quer que ele se torne. No nosso caso aqui, a gente quer manipular pro lado positivo. Então, porra, tô com dificuldade para treinar, tô com dificuldade para estudar. Cara, o início é forçando a barra. Você tem que forçar a barra. Você tem que literalmente, primeiro, ensinar seu cérebro que aquilo é legal. Então você vai ter uma ativação de sinapses. Segundo, sustentar esse seu hábito até que seu cérebro sofra o começo da neuroplasticidade. Ele vai começar a pavimentar a estradinha de sinapse. Beleza? E vai chegar um ponto de tanto martelar aquilo, bum, 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 aquilo deixa de ser um sofrimento. Porque teu cérebro aprendeu o hábito de estudar. Beleza? Ele modificou a estrutura dele, neuroquimicamente e fisicamente. Então, o cara, treinar é muito chato, não sei o quê. Então o cara se força no começo. Isso leva alguns meses. Se força no começo, o pior é o começo. Certo? O pior é o começo, porque teu cérebro não sabe nem o que é aquilo. Então primeiro tu tem que fazer teu cérebro entender que aquilo é bom, vai trazer um retorno. E aí vem a série de neurotransmissores, a dopamina, a questão, beleza, criou o caminho. Agora fica fortalecendo, fica pavimentando essa tua estradinha. E assim tu gera um hábito. Vai chegar um ponto que tu automatiza esse hábito. Tua neuroplasticidade tá tamanha que aquela estradinha que tu pavimentou, tu não precisa mais de um gatilho, tu não precisa mais de um estímulo, tu não precisa lembrar que o treino é bom, porque vai ficar no shape, porque não sei o que vai melhorar a tua saúde. Enfim, simplesmente acontece. Simplesmente acontece. Se tu não faz, aquilo vai ficar piscando e tu até estranha. Então, basicamente, o caminho é esse. Primeiro, ensina teu cérebro que aquilo é bom, é um hábito. Se força no começo a ficar nesse hábito, até tu criar essa via. Com o tempo, agora, é muito difícil estimar isso, certo? Mas com o tempo, aquilo automatiza. Da mesma forma, saiba modular isso para o negativo, certo? É possível, ainda que isso seja mais difícil, mas é possível a gente regredir e enfraquecer. Até onde eu sei, não é possível desfazer, né, essa estradinha de sinapse. Não é possível desfazer uma vez que ela está bem consolidada. Você pode, enfim, uma vez que ela não existe, agora você fez um hábito ruim ali uma vez ou duas, beleza, se ela não consolidou, morreu. Uma vez consolidada, até onde eu sei, né, até onde eu estudei, não é possível desfazer. Porém, é possível enfraquecer. Como? Não usando a estrada. Ainda que aquilo fique piscando sozinho. É por isso que é tão difícil se livrar do vício. É por isso que é tão difícil se livrar do hábito. Quando você junta isso com dependência química, piorou. Por isso que existe clínica de tratamento de reabilitação para isso. Não é uma parada fácil, mas assim, a chave está na repetição. Não comece tentando forçar a barra com aquilo que é mais difícil. Força de pouquinho em pouquinho, porque tua tolerância vai aumentando, teu cérebro vai aprendendo o que é aquilo dali. Beleza? Enfim, achei importante compilar. Isso aqui dá pra gente tirar muita informação, muita coisa técnica daqui, né? Mas não adianta forçar, quero transformar isso daqui numa aula. Primeiro, eu teria que revisar bastante para fazer isso. E segundo, o intuito do conteúdo é ser algo que vocês consigam aplicar na prática. Beleza? É um conteúdo gratuito que realmente vocês possam aprender a manipular aquilo a favor de vocês. Tranquilo? Então, recapitulando, galera, curte, compartilha, comenta. Se quiser acrescentar alguma coisa, quiser deixar um relato também, é sempre bem-vindo, certo? Para quem não me conhece, eu sou o Pedro, né, aí nas redes sociais, aí, pelo menos local dos meus amigos, sou o Zezé.
Já treino aí há uns 9 anos, né? Trabalho como nutricionista há uns 2 anos aqui na Clínica Ômega, que eu creio que seja a maior clínica aqui, no mínimo a nível norte e nordeste, aqui em Fortaleza, certo? E é isso, estamos aqui para sempre crescer, sempre aprender e compartilhar o conteúdo com vocês, beleza? Fortaleço aí todo o apoio, qualquer feedback positivo e negativo, enfim, como eu falei, estamos aqui para aprender junto, beleza, galera? Forte abraço, façam bom uso da informação e tamo junto como sempre.